E é isso aí, Will Santos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras. É isso aí. Mais um episódio, então você que está assistindo aí agora, deixe seu like, inscreva-se no canal, aqui é muito importante nesta plataforma. E é muito importante, Will, que você dê um segundo a mais para que seu microfone não abafe após as Não pausas. deu para ver, mas aí eu vou ter que daqui a pouco fazer uma pausa, sei lá, shakespeariana, assim, de Não tem Hamlet. problema. Manda Mas ver que tudo tá bem. normal. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seus comentários, vá lá no Instagram, Pod Letras, siga a gente lá também. No Spotify também. Tem acesso aí a mais de 300 episódios aqui, então comece a seguir a gente também lá, deixe boas avaliações. Na tela tem um QR Code, caso você queira fazer um Pix de qualquer valor. Se você está apenas ouvindo, pode fazer pela chave, que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com. E os episódios são transmitidos aqui, gravados ou ao vivo, toda terça e toda quinta, às 8 da noite, Cesar Costa. É isso aí, Will. Lembrando pra galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é a de 2024, certo? Tá lá disponível. Temos a de 2023, também está lá. É importante essa pausa porque a vontade de falar 25 é grande, então a de 2023, a de 2024 estão lá à venda ainda, assim como o livro da Amélia Greer, O Peso da Inexistência. A Amélia que foi a vencedora do concurso do Pod Letras do ano passado. Nós publicamos esse livro solo dela, que está sendo muito bem aceito, muito bem recebido pela crítica, pelo público. Então, vá lá. O link está na descrição desse vídeo, só você clicar, você vai direto lá para o site do Mercado Livre, você pode adquirir esses livros. Se você tiver numa plataforma de áudio, é muito simples, entra no site do Mercado Livre, digita lá Pod Letras no campo de busca e você vai encontrar bem facilmente. Lembrando para a galera que ainda está no ar o episódio. Não estará no ar mais, né, Will? O link, né? Não é porque Então, do próximo, do edital aberto, já do foi, já edital. foi. Quem A essa mandou, altura, mandou. Quem não é, mandou, a só essa não altura pode. já foi, porque nós estamos fazendo gravado hoje e por esse motivo não iremos, né, colocar aqui os comentários de vocês, mas não por isso vocês deverão deixar de comentar. Comentem, participem, deixem o seu like, enfim. Ajudem o YouTube a entender que aqui é relevante o conteúdo para que ele possa ser entregue para mais pessoas, certo, É Santos? isso aí. A nossa convidada de hoje é a editora e escritora Raíssa Letieri. Tudo bem com você, Raíssa? Tudo bem, gente? Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu gostei muito do título O Peso da Inexistência. Muito instigante, né? E a história é muito boa, muito boa. Vou querer ler. Com certeza, Will, Parabéns pelo trabalho, viu, de se tivesse, divulgação que vocês realizam. se tivesse ido para a mão dela, Will, certamente nós não teríamos publicado. Porque ela iria pegar, com toda certeza. Ah, quero dar uma olhadinha. Só para contextualizar, para a Raíssa e para quem assim, esteja chegando aqui no primeiro momento, a gente tem feito, esse ano é o terceiro ano que a gente faz o concurso do Pod Letras, né, o concurso de contos, onde nós selecionamos 10 autores que vão participar de uma coletânea junto conosco e junto com um convidado especial. Tivemos o César Bravo na primeira edição, tivemos a Larissa Brasil na segunda, e agora na terceira edição a gente vai ter a participação do Taylor Diniz. Né? O Taylor Diniz, para quem não sabe, foi até finalista do Jabuti ano passado. E assim, é tudo 0800 para os autores, né? Os autores não pagam nada, eles nem tem que para se inscrever, nem os que são selecionados, nem são obrigados a comprar livro. Eles recebem a porcentagem das vendas, né? É uma publicação tradicional. E o primeiro lugar, que no caso do ano passado foi a Amélia, ganha a publicação de um livro solo, né? No primeiro ano foi o Daniel Freitas, esse ano foi a Amélia Grey. Então já contextualizei. E é um trabalho que a gente tenta, né? Mas com certeza esse livro da Amélia, Will, se tivesse ido para as mãos da Raíssa Letieri, teria ficado por lá. É isso aí. Faça as honras então, César Costa. Como Maravilha. Sempre. Bom, Raíssa, eu já quero. Vamos começar falando logo do teu trabalho mais recente, né? Já é logo para mandar para a galera ficar conhecendo. Você publicou O Cochilo de Deus, né? É o seu livro mais recente. Eu queria que, sem dar muito spoiler, claro, quem quiser saber mais tem que ler, né? Não tem essa molezinha aqui, não tem. Então, fala um pouquinho sobre essa obra, dá um resumo para nós, sem entregar muito. Tá, vou tentar. Então, eu publiquei esse livro, O Cochilo de Deus, agora recentemente, no final do ano passado.
pelo selo Faria e Silva, que é do grupo Alta Books. Sim. Eu sou editora do grupo editorial Record, mas a Record tem como política interna não publicar livros de colaboradores. É um grupo grande, muitas pessoas trabalham dentro do grupo e escrevem também, e eles têm essa política. Então, em 2021, ou antes, né, como escritora, eu fiquei também procurando editoras, né, para acolherem a minha primeira obra, que foi essa daqui, De Folhas que Resistem, que é uma coletânea de contos, e esse livro foi publicado pela Biblioteca Azul, que é um selo da Globo, livros. E agora, O Cochilo de Deus, que saiu pela Faria e Silva, da Alta Books. O livro, ele começa, eu acho que todo mundo já, em algum momento da vida, leu, ouviu em alguma missa, o Gênesis, né? E Sim. eu pego os primeiros versículos do Gênesis, copio, mas lá pelo 8º versículo eu já entro com a minha parte criativa, colocando o meu olhar a partir da criação divina. E, assim, nós, enquanto seres humanos, em algum momento da vida, a gente com certeza se questiona a respeito da criação, de onde viemos e por que a humanidade, se a fonte era divina e perfeita, por que a humanidade se comporta como comporta, né? Longe de sermos perfeitos, para onde vamos. Então, essas questões essenciais que permeiam o nosso imaginário e estão dentro do âmbito do mistério, com certeza já passaram pela nossa mente, né? E eu pego, então, os primeiros versículos do Gênesis, e a partir do 8º versículo, eu começo a recriar a forma como eu vejo a criação divina. Logicamente, me valendo da ficção, da criatividade, porque longe de mim querer saber ou ter um acesso da verdade de como é que foi, até porque a gente é tudo mistério, não sabemos mesmo, e eu não tenho essa pretensão. Mas dentro da ficção, tudo é possível, então a gente pode até recriar o que foi criado, né? E eu começo, então, a fazer uma recriação da criação divina, seguindo a minha tese do porquê eu acho que a criação deu errado. E se a gente for para a terminologia, o verbo criar foi mal traduzido, porque ele vem de creare, do latim. Então, ele deveria ser crear. Tem uma passagem do filósofo Huberto Holden, que ele fala assim: criar é a manifestação da essência em forma de existência. Criar é a transição de uma existência para outra existência. O poder infinito é o criador do universo. Um fazendeiro é criador de gado. Então, ele faz essa distinção do criar para criar. Então, eu falo assim, desde o início já está tudo errado, porque traduzimos errado. Foi um equívoco a tradução da palavra criar. Então, já começa tudo errado daí. E daí eu coloco a entrada do mal no paraíso e vou tecendo uma analogia com o Gênesis. Então, eu passo no texto, que está em alguma Gênese, pelo primeiro dia da criação, segundo, terceiro, e quando chega no 7º dia, eu vejo que Deus está cansado e ele vai dormir. E daí eu termino, né, essa parte do Gênesis, de alguma Gênese, que é o preâmbulo do livro, eu falo: tal foi a história da origem dos céus, da terra e dos oceanos, dos seres humanos, desumanos, inumanos, anti-humanos. No 7º dia, desanimado, Deus repousou. E então foi a festa. Então, na hora que ele repousa, o mundo está criado, o universo está criado, e então os seres humanos começaram a fazer a festa, né, com a criação. E daí entram as histórias, né, a ficção, a literatura, os meus personagens, a narrativa entram como se eles fossem o pesadelo de Deus. Deus dormiu, está cochilando, um sono muito longo, e daí as histórias vêm com todos os seus dramas, os seus encontros e desencontros, as histórias de solidão, de dor, de perda, que é o que a gente vive enquanto seres humanos, né? De traições e tudo mais. Até chegar no final do livro, é lógico, não estou dando spoiler, mas no final do livro a gente tem o 8º dia. Então, o que acontece no 8º dia? O livro, a narrativa, a ficção, fica então entre alguma gênese no início do livro e algum genoma, que é o final do livro, que é o 8º dia. Entre a gênese e o genoma, as histórias
vão sendo entrelaçadas, as histórias da humanidade, trazendo esses temas universais. Excelente. Só fico com uma curiosidade, né? Você publicou no final do ano passado, e esse título, O Cochilo de Deus, tem te dado dor de cabeça ou não? O pessoal tá levando na boa, assim? Olha, não, viu? Não tem tido grandes conflitos nem com a palavra cochilo, nem colocar cochilo de Deus, porque, na verdade, está no Gênesis, né? Deus dormiu no sétimo dia, ele descansou, ele repousou. Quem repousa está tirando cochilo. Uhum. Então, quer dizer, não tem porquê, né? A Bíblia está dizendo isso. Sim. Então, eu só vou recriando essa parte com esse lado de ficção, né? Na ficção a gente tem essa permissão Sim. de criar, né? E eu me sinto assim, na verdade, quando eu me ponho a serviço de um texto criativo, da literatura, eu me permito a liberdade da criação, sabe? De não me sentir cerceada e preocupada com o olhar ou o julgamento do outro, porque se isso acontecer, eu já vou corromper o meu trabalho. Então, eu acho que, de uma certa maneira, não tenho encontrado. Tá tudo ok. Agora, eu tenho uma dúvida que você já disse que escreve desde sempre, né? Desde muito tempo você escreve. E aí você foi para a área mais do business, né? De edição, de ser dona de editora. E a dúvida é por que demoraste tanto tempo para lançar o seu primeiro livro só em 2021, né? O quanto de vontade você passou editando o livro dos outros até lançar o seu próprio? Will, essa dúvida é a minha angústia também, sabe? Demorei mesmo muito, porque assim, eu sou filha de pai escritor, então eu cresci vendo meu pai escrevendo, e na época ele publicava pela Vozes e publicava romances, e frequentava muito escolas, dando palestras. Ele tem um livro que chegou até a 47ª edição, sabe? Então, assim, inclusive o título do livro era Raíssa, um romance. E eu ia junto com ele. Então, assim, cresci muito nesse ambiente de vendo meu pai escrever, e escrevia também quando criança. Publicava em jornal da cidade, entrava em concursos, tinha essa vontade, né, de escrever. E ao longo do tempo também, engraçado que logo lá na infância, parece que na infância a nossa vocação vai sendo definida mesmo, a gente não percebe, porque é muito criança, né? Mas eu também, a escola adotava livros para leitura, e quando eu gostava de algum livro, eu ia lá na secretaria da escola pegar o endereço do autor, mandava uma cartinha espontânea, convidando o autor para vir para a escola, para almoçar na casa dos meus pais, aquela coisa, depois eu comunicava. E assim eu trouxe 3 ou 4 autores para a escola, meio que de surpresa. Eu me comunicava com o autor e depois eles respondiam e eu ia avisar a escola e a família, né, que tinha gente para visitar. Mas eu acho que aí já era um trabalho meio de editora também, né, esse contato com o autor, de trazer o autor para falar com o seu público, com seus leitores. Então, eu vejo que desde a infância essas 2 vontades, ou talvez essas 2 possibilidades, foram caminhando paralelamente. Mas meu pai abriu uma editora no início dos anos 90, e eu fui arriscar trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado nesse mercado, e na raça eu comecei a entender o que era ser uma editora. Não tinha formação, né, para editores nem nada, então eu fui aprendendo por conta mesmo. E em 2000 eu abri a minha própria editora, a Verus, né, que na época a intenção era publicar só livros de poesia. Sim. E eu, assim, viajei, né, porque eu fiquei eu ia te perguntar o que te motivou tanto a querer publicar só poesia, e se você enxergava que isso tinha algum futuro, né? Eu gostava muito, eu escrevia esporadicamente, assim, algumas poesias, e gostava muito, né, de certos poetas, e tinha essa vontade de publicar. Já devia saber, lógico, eu sabia, mas achava que poderia arriscar no mercado, porque eu fiquei 10 anos na editora do meu pai, e, lógico, conhecendo um pouco do mercado, eu falei assim, bom, mas arrisquei. Mas fui rápida para perceber que não daria para me manter com poesia, então, em 6 meses, eu comecei a agregar outros livros e outros autores no catálogo, e na época, assim, livros de não ficção. Eu
tinha uma boa amizade com Rubem Alves, não sei se vocês conhecem, Rubem Alves, Leonardo Boff, Jean-Yves Leloup, e alguns autores assim da área da educação, da filosofia, né, teologia, e publiquei, e os livros realmente começaram a decolar, e eu conseguia de vez em quando publicar uma poesia ou outra por conta dessa outra literatura. Mas, enquanto dona de editora, e uma editora independente, você tem que fazer de tudo, né? E pensar no contato com o autor, trabalho do livro, papel, formatação, revisão, gráfica, contas a pagar, contas a receber. E eu, assim, doida para escrever e para ser editora, e eu não conseguia, porque realmente fiquei 10 anos aí envolvida com a máquina, né? Presa à burocracia da empresa, né? Depois, assim, livros vão para o mercado em consignação, e daí encontrar bons vendedores, uma boa equipe, é tudo muito complicado. Mas em 2010 eu recebi uma proposta boa da Record e vendi a minha editora para a Record. E caí num grande grupo, né? A Record, ao longo dos anos, ela tem mais de 80 anos de vida, e ao longo dos anos ela foi comprando outras editoras. Então, comprou a Civilização Brasileira, José Olímpio, editoras bem tradicionais aí dos anos 70, 80, a Bertrand, Bestseller, a Rosa dos Ventos, foi comprando outras editoras. E daí, assim, o grupo realmente muito grande, né? Eu caí num grupo com 500 colaboradores, então, assim, o trabalho exigido foi enorme, porque eu entrei e não só cuidei do meu selo editorial, como também de outros selos dentro do grupo. Então, eu tinha, assim, um compromisso muito grande enquanto editora, tanto na parte de aquisição, quanto no acompanhamento da produção editorial, né? Então, assim, eu cuidava, em média, de uns 8 livros por mês. E daí era muita coisa. E escrevia nas minhas muitas horas vagas, pensando, um dia eu vou publicar, um dia eu vou publicar. E aí, assim, realmente eu acho que eu me envolvi muito no trabalho, né, enquanto proprietária de editora, e no trabalho editorial dentro do grupo, e escrevia, mas não conseguia fechar o material para publicação. Muito bom. Will? Respondeu. Eu fiquei assim, com uma coisa na cabeça, né? Você, ali nos anos 2000, funda a Veros, e aí depois de 10 anos vem, como você falou, né, o Grupo Record e compra. O que você acha o que você acredita que levou a Record a prestar atenção na Veros e a querer adquirir a Veros? Vocês chegaram a tratar sobre isso? Tipo, mas por que logo eu? Por que vocês estão querendo comprar a minha editora? E se não teve nenhuma hesitação, assim, algum apego de se desfazer, assim, do controle, né? Olha, eu tinha feito uma movimentação nos anos 2009, como eu comentei, né, eu queria muito ser editora no sentido de cuidar dos autores e dos livros e escrever, né? Toda a parte burocrática da editora, realmente, eu estava bem cansada e estava tomando muito meu tempo. Em 2009, eu fiz uma movimentação e terceirizei a parte comercial e de distribuição para uma distribuidora. E reduzi minha equipe para a parte mais editorial, e até mudei de prédio, foi uma redução que eu fiz em 2009. Só que, na verdade, foi uma terceirização de uma coisa muito importante, né, que tem que estar junto do dono, que é essa parte da comercialização do livro. E quando chegou no final dos anos 2009, realmente estava difícil de tocar. E eu entrei em contato com a Record e, assim, no mesmo dia eles responderam, sabe? E pediram para avaliar, tinha que fazer todo um levantamento, né, antes da venda. E eles, então, avaliaram rapidamente a Record, a Veros. O que assim, foi surpreendente que eles responderam rapidamente, né? Na época, foi o Sérgio Machado, presidente do grupo, mesmo que entrou em contato comigo, e daí marcamos reunião, eu providenciei toda... Graças a Deus eu tinha tudo bem redondinho, né? Eu sempre trouxe as coisas muito organizadas dentro da empresa,
Acho que era por isso que eu vivia tão cansada também, né? Mas eles avaliaram e compraram. Daí, no início de 2010, a gente fechou a contratação. Bacana. Bom, para ter sido tão rápido, Raíssa, com certeza eles já estavam de olho na Verus. E provavelmente eles já iam te procurar em algum momento, porque para responder tão rápido, para fechar tão rápido, né? Bom. Eles já estavam interessados, não? Isso eu nunca soube, mas pode ser. Ah, não tenha dúvida, porque senão eles não iam responder tão rápido assim, né? Muito bom. Agora, Raíssa, fala do seu relacionamento assim de editora com o autor e depois de você como autora tendo que ter, né, alguém para editar seu livro também. Você passou assim, como é o seu relacionamento, né? Tem alguns editores que têm a fama de serem mais durões, mais diretos e tal, outros mais compreensivos e tal. E como é que foi estar do outro lado e ter que ter alguém dizendo, olhando para sua obra, dizendo o que era bom, o que não era bom, o que tinha que fazer ou não? Se foi mais fácil por você já ser do mercado, todo esse trabalho. É interessante, né? Porque antes de publicar, eu tinha como política interna, né? Uma decisão minha, assim, de sempre oferecer o melhor, né, para o autor acolher as demandas, né, o que ele esperava, um trabalho, vendo aquele livro, né, queria sair no mercado editorial como uma obra preciosa para o autor, que merecia o cuidado que ele desejava. Então, eu busquei ser sempre muito acessível, embora assim a rotina muito puxada, muito exigente, né, com tantas coisas e para cumprir no mês, eu procurei sempre com os autores nacionais, eu publico também traduções, né, mas com os autores nacionais ter muita acessibilidade. Então, quando eu fui para a Record, o primeiro autor que eu contratei foi o Eduardo Spohr, não sei se vocês conhecem o autor do A Batalha do Apocalipse. Com certeza. Inclusive, ele já passou por aqui, já bateu um papo com a gente aqui. Ele é fabuloso. E assim, na época que eu entrei na Record, eu só publicava livros de não ficção. E eu vi assim, bom, aqui eu acho que eles me deram carta branca para poder ampliar e reelaborar o catálogo, o perfil da editora. E naquela época, a Batalha do Apocalipse era vendida de forma independente e ele já tinha vendido 5.000 exemplares. Daí eu falei assim, de repente, né, vou tentar conversar com o Eduardo Spohr. E eu entrei em contato com ele, eu acho que ele achou muito estranho, né, a Record, Verus, não sei o quê, como assim, você, na verdade, deve ser uma leitora, eu não vou te mandar o livro para avaliar, se você quiser, você compra. Ele não falou desse jeito, mas foi mais ou menos isso. Então, eu tive que pagar. Ele comentou isso quando ele esteve aqui com a gente. Ele comentou? Eu tive que pagar o livro, ele mandou, li o livro, e daí eu acho que deu uma sinergia muito forte, né, com a gente desde o início, e o livro já estava assim, um texto muito bem elaborado. Eu sei que a gente contratou, eu entrei, a Verus foi vendida em março, eu contratei o Eduardo em abril, em junho a gente publicou A Batalha do Apocalipse. Na primeira semana, já a Record, né, a potência para poder distribuir, fazer tiragens altas e tudo mais, ele já entrou na lista de mais vendidos e foi lá para o topo da lista da Veja. E foi uma surpresa enorme, né? Eu tinha acabado de entrar na editora, e assim, sempre dando toda assistência para o Eduardo, uma pessoa muito querida. Então, eu fiz boas amizades com os autores, a Karina Risse também, uma autora, a Babi Sete, são outros perfis de autores que foram sendo agregados, né? Mas, assim, sempre busquei tratar os autores da forma como se eu fosse escritora, gostaria de ser tratada. Agora, uma coisa que me pegou muito de surpresa, que eu não imaginava, é a tamanha da ansiedade que o autor tem, entendeu? Assim, muito. Lógico que eu, como editora, percebia, nossa, está muito ansioso, calma, vai dar tudo certo, sabe? Assim, mas muita ansiedade, porque assim, você quer controlar, aquilo lá exigiu muito do seu tempo, do seu trabalho, das suas noites, e assim,
eu sofro, né, na mão do revisor que vai e muda uma palavra pela outra, daí eu paro, eu sou capaz de ficar 1 hora olhando, fazendo testes mentais, né, da frase com aquela palavra, ou então da frase com a outra palavra, tira, não tira. Nossa, mas assim, é uma ansiedade na frente do texto que vai ser definitivo, porque uma coisa é você estar escrevendo na surdina, quietinho no seu canto, sem pensar em editar. Mas aquele texto que vai para a gráfica e é definitivo, ele tem que ser tratado como, né, tem que ter um ponto final em algum momento. Sim. Mas o sofrimento, gente, o sofrimento para decidir fazer algumas decisões textuais no trabalho ainda editorial, né, para lançamento, e no pós-lançamento, né, quanto à distribuição, à divulgação. Então, realmente, eu acho que me deu uma percepção muito mais profunda e real, né, do que é ser escritor mesmo, e como o editor apreende o escritor e como o escritor apreende o editor. Então, eu lido com essas duas caras metades aqui, né? São os dois lados da moeda, né? Ela tem que ver os dois. Ô, Raíssa, mas você tava falando do Eduardo, você tava muito afim mesmo do livro, né? Porque se fosse outro editor, quando o cara responder assim, se você quiser, você compra, o cara tinha desistido. Falasse assim, esse cara é muito estrelinha, não quero saber desse maluco, não. Eu acreditava mesmo no sucesso do livro dele, né? Acho que sim, eu acho que eu percebi, né, que na verdade não tinha maldade, ele deve ter sido, e depois ele me contou, ele realmente era abordado por muitas pessoas que agem de Sim. má fé, né, que querem um livro de graça, um livro grosso, né, que ele vendia, na verdade ele precisava das vendas do livro. Então eu acho assim, eu tinha a compreensão que ele tinha más experiências, né, já deveria ter mandado livros para leitores assim que não queriam pagar. Então ele estava desconfiado, achei natural. No fim é um episódio divertido, assim, Sim. não ficou trauma. E desde então os livros dele são todos, né, pela Verus, né? Inclusive a Isso, atual trilogia dele, que acho que vai lançar o terceiro esse ano, né? Pela sim, Verus também, muito sim. interessante. Vai lançar mesmo? Porque ele disse Não que vai, ele tinha esperança de que lançasse. já vai entrar. Ele é perfeccionista também, né? Agora assim, eu entendo até melhor o Eduardo, né? Ele é bem perfeccionista, eu também sou assim. Então, ele também sofre aí com as revisões de texto. Ele já anunciou que já vai Já lançar o anunciou, terceiro. já anunciou. Muito bem. Então, vamos falar então do seu primeiro livro, porque Tá. assim, demorou tanto tempo, eu queria saber qual foi a escolha do primeiro livro que a gente talvez seja o que fica mais tempo na cabeça da gente, né? Que desde que a gente tem a ideia de quero lançar um livro um dia, que livro eu lançaria? Até sair e tal. O segundo é aquele que está depois que você fez o primeiro, né? Então o tempo de vida dele dentro da sua cabeça é menor na maioria das vezes. Então fala do seu livro de estreia. Qual foi a escolha temática para ele? Como você trabalhou e tudo? Eu sofri pelos dois, sofrimento igual. Mas o primeiro é uma coletânea de contos. Esses contos eu escrevi ao longo de alguns anos e tenho mais contos, mas eu selecionei 21 para esse livro de Folhas que Resistem. E quando eu estava assim, na metade, trabalhando os contos, né, na metade do livro ainda não tinha título, um certo dia que do meu escritório tem uma janela, era um dia chuvoso, estava ventando, e eu olhei para a árvore, uma árvore balançando bastante, perdendo folhas, e poucas folhas num galho, o galho já estava quase desnudo de folhas, e eu falei, eu achei linda aquela imagem, né? Porque era uma folha que resistia à ventania, à chuva, ventania forte, todas caindo, e ela lá, agarrada no galho. Eu falei assim, gente, está aí o título do livro, né? De Folhas que Resistem. Porque, inclusive, tem muito a ver com as histórias, com os contos. A gente encontra, os meus textos, eles sempre trazem muito essa questão do humano no seu lado difícil de relação com a vida, né? Essa semana mesmo, escutando Ariano Suassuna, que de vez em quando eu gosto de escutar, ele fala assim, se eu fosse falar de coisas felizes, né, da alegria de viver, as pessoas não vão
querer comprar o livro, né? Mas as pessoas vão atrás de literatura, às vezes, assim, porque os livros trazem algum aspecto dramático da questão humana, e esse aspecto fala diretamente com o leitor, porque o leitor, lá no seu íntimo, ele tem os seus dramas, tem as suas angústias, os seus sofrimentos, e ele encontra na obra literária esse espelhamento daquilo que ele vive. Então, os meus contos, naturalmente, eles trazem essa questão da solidão, do abandono, da dor humana, tem conto que vai falar da violência doméstica, da violência infantil, da velhice, da infância difícil. Então, traz aspectos diferentes dessa dramaticidade humana. Mas sempre esses personagens, que eu acabo tratando até como se fossem humanos, né? Esses personagens, eles de alguma forma eles resistem, assim como a folha que estava presa ao galho de árvore. Eles resistem e não se permitem ser derrotados, sucumbir na vida. Então, as histórias trazem muito essa questão ligada à ventania, às tempestades, mas também à resistência, que para mim é diferente da superação, né? Porque quando a gente pensa assim, eu superei um problema, o problema ficou para trás, acabou, está resolvido e vamos em frente, né? Mas para mim a resistência é isso, o problema ainda está. Se teve um personagem aqui com um trauma muito grande de violência na infância, você não pode dizer que aquele trauma será superado na vida. A pessoa está resistindo ao longo da vida, vivendo os seus dias, mas não se deixando entregar pela dor, né? Resistindo àquela dor e tocando a sua vida. Então, os contos têm esse viés de resistência diante do sofrimento. E a capa, eu queria mostrar aqui a capa para vocês, o Matheus Valadares, que é o designer de capa desse livro do outro, ele pegou muito, ele foi a um parque, ele tirou fotos de árvores caídas, de folhas caídas no chão, e aqui vocês encontram folhas furadas, envelhecidas, rasgadas, cortadas ao meio. Eu falei assim, gente, são os meus personagens, sabe? Cada um com a sua ferida, com o seu sofrimento, com o seu rasgo, né? A sua ruptura, mas ainda verdes, né? Ainda existindo no mundo, sabe? Então, os contos, né? O livro de Folhas que Resistem apresenta esse viés, essa unidade. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes disso, lembrar para a galera que está nos assistindo aí na estreia, e depois também, claro, não esquecer de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com todo mundo. O papo tá muito bacana, muito interessante. Você fica aí entretido, esquece. Então faça isso nesse momento para a gente continuar. Você falou, eu vi você falando que os títulos dos livros, né, você prefere colocar eles com letras minúsculas, né? Teve algum motivo especial? Tanto o de Folhas que Resistem, quanto o Cochilo de Deus. Eu sei até que você foi questionada quanto a esse Deus com letra minúscula, né? Até um dos motivos da minha pergunta anterior. De onde surgiu essa ideia de, quero os títulos tudo com letra minúscula, independentemente. Se fosse um nome próprio, seria com letra minúscula também? Enfim, de onde surgiu essa ideia? Olha, tá, voltando para a capa, né? Quando o Matheus fez essa capa, ele apresentou exatamente assim, eu não quis mudar nada. O meu nome está todo com letra minúscula, todas as letras aqui também com letras minúsculas. E quando eu procurei para fazer a segunda capa, eu falei assim, Matheus, eu queria dar uma identidade visual, embora sejam livros, né? Um é romance, outro conto, mas eu gostaria que tivesse uma identidade, ligasse de alguma forma que o livro é de minha autoria, tem algum aspecto. Daí ele falou assim, vamos fazer também, manter a mesma fonte e o mesmo design, né? Então, assim, tudo aparece com letra minúscula de novo, o meu nome e a palavra Deus. Foi só por isso, entendeu? Foi só por isso. Mas, como eu disse, como esse Deus que é abordado dentro do livro, eu não estou trazendo para o contexto um Deus religioso, mas é um Deus assim que eu estou recriando a criação divina. Ele entra no aspecto do mito, né? Então é mais mitológico do que religioso. Ele saiu em letra minúscula sem a intenção de ferir ninguém. Então, assim, na verdade, a intenção primeira foi manter a identidade visual mesmo,
entre os livros, entendeu? Então, não houve assim, vou fazer uma provocação. Não é essa a ideia. O que eu quero é que o livro em si, e esse é o feedback que eu tenho recebido, que o livro em si provoque o leitor, provoque, antes de mais nada, a inteligência do leitor, porque o Cochilo de Deus, esse entrelaçamento das histórias que vai acontecendo ao longo do livro, ele vai exigindo do leitor uma leitura muito sensível e muito atenta, porque sabe aquele filme Sexto Sentido? Sim. Saiu há um tempo atrás, há muitos anos atrás, quando você termina o filme e fala assim, nossa, gente, realmente faz sentido esse final, agora entendi, porque aqui é essa a intenção. O leitor, quando termina o Cochilo de Deus, ele vai entender várias coisas, assim, pistas que estavam sendo deixadas ao longo do livro, vai construindo de forma inteligente essa história e vai tendo esses insights, né, essas percepções do que está acontecendo, até chegar no 8º dia. Sim. Ainda tendo relação com as capas, você publicou por 2 editoras diferentes, né? A primeira foi do Grupo Globo e a segunda do Alta Books. Você leva a sua equipe junto? Porque você usou o mesmo capista para as 2 editoras. Eu pedi a permissão, né? Porque como eu gostei muito de trabalhar com o Matheus no primeiro livro, quando a Faris Silva, né, da Alta, foi fazer as capas, eu falei, eu gostaria de tentar o Matheus de novo, e eles permitiram. Então, a ideia é essa, né? Ele é realmente, assim, o que eu posso dizer, mesmo aqui, a capa Cochilo de Deus, né? O deserto é algo importante dentro do livro, a árvore da vida também é algo importante, tem bem essa questão mitológica também, né? Tanto o deserto quanto a árvore da vida, e a gente tem um artista que se perde no deserto em busca da árvore da vida, e essa angústia dele, essa busca dele vai permear outros personagens também. E ele lê o livro e ele tem uma sensibilidade assim, para captar a alma. Na hora que eu vi essa capa, eu falei assim, gente, é essa, sabe? Ele realmente percebe a alma do livro e ele traz isso em imagem, né? Traduz em imagem muito bem. Bom, fica o recado, né, Will? A editora que for publicar o terceiro já sabe que o Matheus faz parte do pacote. Não, e é interessante porque os ficam com a mesma identidade, né? Sim. Estética, assim, fica bem interessante, fácil de identificar, assim, os livros da Raíssa. Agora, Raíssa, o quanto te ajudou e talvez tenha atrapalhado o fato de você ser do mercado para publicar os seus livros? Porque é compreensível, né? Mas ao mesmo tempo deve ser um pouco assim frustrante você estar numa das maiores editoras do Brasil e não poder publicar por ela, né? É compreensível porque justamente, né? Para não passar essa impressão de favorecimento aqui, né? E toda essa coisa toda. Mas conhecendo pessoas há mais de 30 anos trabalhando na área, te ajudou ou não? Você sentiu que realmente você passou pelas mesmas dificuldades de qualquer autor em busca de uma editora para publicar seu livro? Não, então, realmente, aquela questão de mandar o material e esperar o editor ler, responder, passei por tudo isso também. Mas, assim, eu tenho uma compreensão, porque o editor recebe muita coisa. Eu acho que as pessoas não têm noção. As pessoas glamorizam muito o trabalho do editor, né? Quando trabalha numa casa editorial grande, mas é um trabalho assim exaustivo mesmo. A gente recebe muita coisa para avaliar e pilhas, né? Então tinha momentos assim que só de nacional recebiam 50 manuscritos a cada 15 dias, e depois também tantos manuscritos que chegam dos agentes literários, das editoras internacionais, porque a gente vai às feiras também fazer essa triagem do que publicar aqui. Então é muita coisa, tanto nacional quanto internacional. Então, assim, saber o timing que o editor precisa, mas isso não quer dizer que eu não tenha ficado muito ansiosa, né? Mas saber o timing que o editor precisa, né? As dificuldades, as etapas. Agora, sim,
as 2 vezes, nas 2 casas, eu tive, assim, a sorte de conversar e poder acompanhar cada etapa, né, cada etapa. E quando entra esse aspecto de sofrer, né, na hora de deixar o texto, já que é o final, não vai ter outra chance, eu entreguei as 2 versões, falando assim, bom, elas estão redondinhas, bem revisadas, tudo certinho, não vai ter tanta coisa. Mas aí o livro é formatado. Quando o livro sai do Word e ele é formatado e você vai ler de novo, as coisas saltam, então, e daí passa pelo revisor, daí o revisor muda, daí eu volto, daí eu concordo com o revisor, daí eu mudo de ideia, eu dei trabalho. Assim, daí assim, mas eles tiveram muita paciência comigo, eu acho assim, ao longo do tempo eu tive também muita paciência com os autores e eu pude entender, né, essa necessidade, essa insegurança que dá. E eu falo brincando assim com a minha família, ainda bem que eu não sou uma cirurgiã, porque se eu tivesse que fazer uma cirurgia e decidir na hora, corta essa veia e volta atrás, a coisa fica muito difícil, né? Mas com o texto não foi menos sofrido. Mas, assim, o fato de ter trabalhado como editora, né, e ainda trabalho por tanto tempo, dá uma ideia realmente do que os editores também estão passando, né, diante das exigências e da ansiedade do autor. Então a gente fica tem uma compreensão também, né, do outro lado. Fazendo parte do meio, não te dava aquela tentação assim, pô, eu conheço o editor daquela editora, deixa eu dar uma ligadinha. Oh, Tá ruim seu microfone. tá ruim? Tá ruim? Me liga agora. Melhorou. Melhorou. Não, então assim, trabalhando no meio, você deve conhecer a maior parte dos editores, né? Não te dava aquela tentação assim de ligar para o editor, pô, pegou um livro aí com um título assim, pô, dá uma olhadinha, não dava essa tentação? Ah, sim, sim. É lógico que eu fiz isso também, mas eu sabia, a gente vai ler, espera. Não, no final do mês eu te respondo, eu leio até o final do mês. Mas, logicamente, ele estava com vários urgentes sobre a mesa, então realmente teve a espera, não há dúvida. Ô, Raíssa, agora vou fazer uma pergunta, assim, uma dúvida totalmente aleatória. Por que esse trema em cima do Raíssa, do I do Raíssa? A minha mãe se chama Maísa e o nome dela tem trema Ah, também. Então, quando eu nasci, eu acho que eles resolveram. Tem a esposa de um filósofo chamado Jacques Maritain, hum, da década de 20, 30, e ela se chama Raíssa, e o nome dela tem trema também. uhum. E o meu nome foi pensado a partir dessa Raíssa Maritain, mas o da minha mãe também tem, então Então, adotaram. mas com o novo acordo ortográfico tinha que ter caído, né, Will? É. Tô Ah, brincando. não, não, não. Tô brincando. Bom, daqui a pouco é capaz dos teclados nem vir mais com trema, né? Vai saber. É, Ai, ai. Mande a sua, Mas Will. falando um pouco do seu texto, você disse certa vez que o ser humano verdadeiro é aquele que se revela no sofrimento. E é isso que você procura no seu texto, mostrar esse ser humano, né? O quanto é difícil para você trabalhar no texto até chegar nesse ponto em que você crê que alcançou esse ser humano que você quer mostrar. eu digo, porque no sofrimento a gente se desarma, né? Estamos mais vulneráveis e é difícil conter uma dor, né? A dor física. Se você esconde uma dor física até um certo ponto, né? Você não consegue. Em algum momento você vai dar um grito, vai correr atrás, né, de um medicamento e assim também a dor da alma, né? As dores, os sofrimentos da alma. Você esconde até um certo ponto. A partir de um certo limite, você é simplesmente vulnerável. Eu acho que eu entro em contato com esse limite ultrapassado, né? Os personagens ultrapassam esse limite. O final de O Cochilo de Deus traz, assim, todas as histórias têm esse aspecto de sofrimento, mas não é um aspecto onde os personagens perdem a sua humanidade. É estranho falar isso, né? O personagem perde a sua humanidade. Mas, assim, você entra em contato com esse sofrimento, e às vezes até um sofrimento bem limite, como acontece com a última história do Cochilo de Deus. Estou falando isso para impulsionar o povo aí a ler, porque é uma história
realmente que mexe muito, né, com as pessoas, e comigo também ao escrever. Eu agora estou escrevendo um terceiro livro, e as cenas deste livro que me impactaram bastante também, sabe? E de sentir junto, então assim, eu entro muito em contato com essas percepções que de alguma forma eu trago em mim e traduzo para o papel, para a história, para o livro, para o personagem. Agora, na hora de sentir assim, chegou o ponto de apresentar, eu acho que esse ponto onde o limite é ultrapassado, eu vou chegar no cerne daquele personagem, no cerne da questão essencial dele, do sofrimento que ele carrega, da dor que ele carrega. E o texto, assim, eu senti muito quando eu publiquei De Folhas que Resistem. Eu mexi tanto, eu trabalhei tanto, e eu trabalho, realmente, eu transpiro literalmente em cima de um texto, sabe? E eu trabalhei tanto, eu falei assim, que horas que isso vai terminar? Mas chega um ponto em que você sente, não, agora é o ponto final, meus personagens, vou sentir falta de vocês, mas está na hora da gente se despedir e vai para a gráfica. Esse momento é muito difícil, mas ele existe. Você percebe que fez todo o possível para o texto, todo o possível para a história, e que se você for muito além, você começa a estragar, sabe, o texto. Eu me lembro de uma exposição que eu vi da Guernica, que aparecia etapas do trabalho. E ele ia modificando tanto, tinha hora que eu falava assim, gente, tá perfeito, não mexe, não mexe, daí aparecia, ele colocava mais tinta, ele mudava alguma coisa, então assim, eu acho que é como o trabalho do texto, né, tem hora que chega, não dá mais para mudar, se você mudar, você começa a corromper a história. Chega uma hora que tem que parar, né, não tem jeito, senão a gente mexe eternamente. E é aquela coisa também, assim, eu acho que quase todo escritor passa por isso, aquela coisa de ter aquela tentação de voltar aos livros antigos e querer revisar, porque assim, eu comecei 20 anos atrás, era muito pior, agora já escrevo muito melhor, então eu vou procurar melhorar a versão lá. A gente sempre tá nessa coisa, né? Parece que nunca termina. Ou a gente larga de mão mesmo, ou realmente a gente vai ficar voltando e voltando e voltando. E aí acontece, né? Acontece muito, a gente vê gente que relança o livro várias vezes, porque tá sempre mexendo, a pessoa não para, a pessoa não cansa. Ele vai e lança de novo, e lança de novo. É complicado. A Clarice Lispector, quando publicava, ela não colocava mais a mão, ela não via, não lia mais, não queria mais saber do texto, sabe, enterrou. Porque realmente, né, pode dar essa tentação. Eu, por enquanto, não. Agora, Raíssa, você coordena clubes de leitura já há muitos anos e também tem um laboratório de leituras. Você acabou de falar pra gente o quanto você tinha de trabalho na Verus, né? O quanto você não parava, e o quanto de trabalho tem um editor, o quanto de livro ele recebe, etc, etc. Isso tudo está bem estabelecido aqui no papo. E aí você inventa de coordenar clube de leitura, fazer laboratório de leitura. De onde que surgiu isso? Por que mantém isso até hoje? Como que você encaixa isso na sua rotina? E qual é a diferença do laboratório de leitura para o clube de leitura? Olha, César, eu sou meio compulsiva, eu sempre fui assim, sabe? Curiosa e quero me envolver com várias frentes, vários cursos, e assim, uma curiosidade sem fim pela vida, né? E clube de leitura é uma paixão, inclusive eu tenho um aqui em casa há muitos anos, com um grupo que se reúne uma vez por mês, e começou lá também na época do Rubem Alves, ele tinha um clube que se chamava uma reunião de amigos, ele mesmo preparava a sopa, o vinho, o queijo, e uma vez por semana a gente se reunia, os amigos canoeiros, baseado na terceira margem do rio, do Guimarães Rosa, o termo. E depois eu montei um clube aqui de leitura em casa, a gente se reúne, os clubes de leitura, a proposta é assim, provocar a reunião uma vez por mês de um grupo de pessoas que vão ler o livro ao longo do mês e discutir sobre o livro, né? Discutir sobre a vida do autor, o estilo literário, gostei, não gostei, vão falar do livro, enquanto história, enquanto narrativa.
E eu acho isso fabuloso, porque as discussões sempre são ricas, e um olhar de um. Tem muito assim, não concordo, o autor quis dizer isso, não quis dizer. Sempre surge esse tipo de argumentação e a gente nunca vai saber exatamente, né? Porque às vezes nem o autor sabe direito o que ele quis dizer e a história veio e está sendo dita. Mas durante a pandemia, por exemplo, César, teve um momento que eu participei de 9 clubes de leitura, até que eu descobri o laboratório de leitura. E o laboratório de leitura ele foi desenvolvido há mais de 20 anos atrás na Unifesp, na Universidade de Medicina, por 2 historiadores. Eles percebiam que os alunos de medicina estavam muito distantes de uma cultura humanística, de uma percepção do humano, principalmente dentro dessa vocação, né, que eles estavam aí tentando desenvolver. E eles, então, começaram a promover reuniões de grupo com esses alunos para trazer textos de história da medicina, para ver se realmente alguma coisa da área de humanas poderia favorecer um pouco mais de reflexão, de percepção humana para eles. Mas ainda assim eram textos muito áridos, né? E não percebiam muita motivação dos alunos. Daí eles passaram para textos de filosofia, até que um dado momento um aluno pediu para o professor apresentar um texto, vamos ler um livro clássico. E daí eles fizeram a leitura do clássico e vararam a noite conversando. E eles então perceberam o quanto que a literatura traz um conteúdo humanístico, um conteúdo assim de despertar a identidade também do aluno, a identificação do aluno com o texto que está sendo apresentado, que eles começavam a trazer questões pessoais, de se perceberem dentro daquela narrativa, ou o personagem tem muito a ver comigo, se eu odeio esse personagem, eu tenho um motivo, qual é esse motivo meu pessoal? E assim eles foram desenvolvendo uma metodologia de laboratório de leitura que tem 3 etapas, em encontros diferentes. Então, você não lê mais um livro para ser discutido num mês. Dependendo do livro, ele vai ser fatiado, vai ser discutido em 3, 4, 5, 6 semanas, né? Depende muito ou da profundidade ou da extensão. Por exemplo, um conto da Terceira Margem do Rio, eu chego a trabalhar em 3 encontros, porque é uma leitura profunda, onde você vai passar pelas camadas do texto literário, e não em busca do que o autor quis dizer, mas em busca do que esse texto está falando a meu respeito. Então, é um processo de autoconhecimento por meio da literatura. E é lindo, né? Eu fico aqui coordenando, eu vou vendo as pessoas tendo insights e percebendo, e a gente sai se percebendo, antes de mais nada, diante do que está sendo discutido e apresentado, cada um com a sua visão, porque os universos interiores são diferentes, né? Então, se é uma proposta onde você vai trazer muito de si para a interpretação do texto, logicamente o seu universo é diferente do outro, e há um respeito. Quanto mais diverso é o universo, o papo, a conversa, a apresentação, né, mais rica fica a conversa, porque o que a gente quer mesmo é essa diversidade que traz muitas descobertas possíveis. Então, de repente, uma outra pessoa vem com um olhar totalmente distinto e você não tinha pensado, e você volta a olhar para esse texto com um novo olhar. Por exemplo, eu gosto muito, em alguns momentos, de fazer o trabalho com a Terceira Margem do Rio, o conto do Guimarães Rosa, e tem um pai que provoca muito, é o pai que sai de casa e se lança para o rio e passa o resto da vida dentro do rio. E às vezes, vira e mexe, aparece alguém assim, eu odeio esse personagem, né? Onde já se viu? Então, assim, é ótimo quando as pessoas vêm até com uma percepção assim, muito emotiva do texto, sabe? Trazem muito da sua vivência, do seu pessoal. E as pessoas vão colaborando, né? E esse universo vai sendo ampliado. Conforme as discussões vão acontecendo, a gente vai percebendo de forma diferente o texto, a gente vai mergulhando, a gente vai trazendo aspectos nossos, aspectos novos, e isso é um processo muito forte de humanização, porque quando você percebe o outro de forma diferente da sua e é capaz de acolher esse olhar, né, então você se humaniza, e o texto literário provoca isso. Né? Eu tenho uma percepção muito forte da capacidade
da criatividade, né, unir as pessoas. Enquanto a política, a religião divide, você é capaz de ir a um cinema, ver o mesmo filme, pessoas de vertentes totalmente diferentes da sua, opções diferentes, estão lá apreciando ou não apreciando, ninguém sai do cinema se estapeando, entendeu? Você vai a um museu, você ouve uma música, então, assim, tanto faz a sua religião diante daquela música, tanto faz a sua opção política, né, ou opção que for, né, de gênero, sexual, diante de uma obra de arte. Se ela toca, ela toca. E é essa descoberta no laboratório de leitura. Então, assim, vocês me perguntaram qual é a diferença. No clube de leitura, eu acho que a gente fica muito mais preso ao livro em si, ao que o livro diz, né? A biografia do autor. No laboratório é a biografia do leitor. A narrativa do livro, e no laboratório é a sua narrativa, a sua vida, sabe? A sua experiência. Ou a qualidade textual, e no laboratório é a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida. Então, o laboratório remete muito mais para o leitor a experiência com aquele texto. Sim. Você falando, me veio um pouco na cabeça a Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Isso aí é um filmaço também, né? Por aí. A ideia original do laboratório, eu acho que tem um pouco a ver. É permitir que a literatura toque, né? Que a literatura desperte, que ela não seja um trabalho só intelectual, sabe? Então, assim, não tem problema a sua bagagem, não tem importância a sua bagagem literária. O que esse texto toca em você e transforma, porque a partir do momento que toca profundamente, ele é transformador. Então, acho que essa é a proposta, é a busca. No laboratório é muito espontâneo, porque as pessoas vão... E a gente termina um laboratório assim, muito emocionado, assim, no sentido de perceber as camadas não só do texto, mas as suas, né? Como você mergulhou nesse processo de autoconhecimento por meio da literatura. É impressionante. Muito interessante. Isso é aberto? Se alguém aleatório quiser participar, como é que a pessoa faz? Faz uma inscrição. Hoje, por exemplo, eu agora estou no ciclo do livro Siddhartha, do Hermann Hesse. E em março eu vou fazer Manuelzão e Miguelim, do Guimarães Rosa, que é lindíssimo, é lindíssimo. Vocês estão convidados, é só dar uma olhadinha lá no meu perfil, Raíssa Lettieri, e entrar em contato comigo que eu passo mais informações. Então, os seus ouvintes também aí estão convidados. Mas em março a gente vai fazer... E Guimarães Rosa é um autor que eu leio assim, ajoelhada, sabe? Nossa, eu tenho uma reverência por esse autor. Acho que ele toca profundamente em questões universais, em temas muito profundos. E Manuelzão e Miguelinho é uma obra lindíssima, lindíssima. E a gente vai trabalhar aí em março. Muito legal. Bom, uma coisa que você que está assistindo, você pode fazer deitado, se você estiver deitado, você não precisa ajoelhar, como a Raíssa ajoelha para ler o Guimarães, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal. Você pode estar sentado, deitado, em pé, no ônibus, faça isso, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. Isso é muito importante para mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante, para que ele possa ser entregue para cada vez mais pessoas. Certo, Will? Mande a sua. É isso aí. Você disse que a parte mais difícil de uma história para você quando vai escrever é o início, né? Depois que você consegue dar início a um texto, a coisa flui melhor. E eu queria saber, então, diante de toda essa rotina, como é que você faz para se organizar para escrever? Se uma vez que você começa a escrita de um texto, se você se propõe a escrever todo dia ou uma vez por semana, em quais horários? Fala pra gente, que isso é sempre muito interessante, varia de escritor para escritor. Olha, com certeza eu me proponho. Me proponho diariamente. Toda segunda-feira minha proposta é muito nítida e clara, e às vezes está até na agenda. Mas entre o que eu me proponho fazer e o que eu consigo fazer está muito distante. Agora, assim, uma coisa que eu percebo muito no meu processo é a necessidade de me distanciar do meu dia a dia, do meu escritório. Então, assim, que está muito associado com trabalho, e eu acho assim, eu preciso sair daqui. Então, eu preciso sair daqui. Então, eu vou para uma biblioteca,
E daí é uma coisa assim mágica, porque eu me sinto cercada de livros, e aqui a biblioteca da Unicamp, por exemplo, o Wi-Fi é péssimo e eu acho maravilhoso, porque assim não tem muita interrupção, né? E eu consigo me concentrar muito. Às vezes eu vou para o Instituto Moreira Salles, lá na Paulista também, eu vou a cafés, e às vezes assim me dá uma capacidade de concentração tão grande que às vezes as pessoas chegam, mas a música não está te atrapalhando? Eu nem tinha percebido que tinha música, sabe? Eu Uhum. estou lá, fixa na história. Então, o que eu percebo é isso, e eu preciso, então, não só encontrar tempo para escrever, mas uma forma de sair também do meu lugar para poder encontrar essa concentração necessária. E daí a coisa evolui de uma forma impressionante quando isso acontece. E assim, é uma necessidade que eu tenho, sabe, de parar, de encontrar essa calma mental, essa calma no meu dia para poder escrever. Então, às vezes acontece de manhã, às vezes à tarde, raramente à noite, no meu caso. Eu consigo escrever bem durante o dia, à noite é muito difícil. Quando eu estou trabalhando no processo já editorial, né, com editores, às vezes eu viro à noite trabalhando para cumprir prazo, né, mas para escrever mesmo, eu escrevo melhor durante o dia. Muito bom. Uhum. Bom, aqui, Raíssa, a gente vai e volta aqui. Não tem muita Não tem lógica na nossa problema. conversa, mas eu vou falar um pouquinho de novo do seu lado editora. Você trabalha num dos maiores grupos editoriais do Brasil, né? A Record dispensa qualquer apresentação. Eu queria saber, e eu acho que é a curiosidade de muitos autores que tentam entrar num grupo como a Record, como que é o processo de seleção de um livro? E quais são algumas dicas que você poderia dar para alguns autores de como não errar na hora de mandar o original para ser avaliado? Olha, um material pode chegar a uma editora de diversas formas, né? Ou o autor manda diretamente, algumas editoras têm, né, um canal direto para receber originais, o autor manda diretamente, tem algumas editoras independentes que fazem chamadas, e isso é bem interessante também, Uhum. participar das chamadas das editoras independentes. Outros contratam agentes literários, e daí vale fazer uma pesquisa, né, do perfil do agente literário, Uhum. que tipo de autor o agente trabalha, que tipo de livros, e outros vão por indicação, né? Tem algum conhecido na casa, algum autor já publicado na casa. O material chega de diversas formas, Uhum. mas entram também na pilha, né? Para avaliar e tudo mais na mesa do editor ou na tela do editor. Uhum. Mas o que eu digo, assim, como dica, que é uma dica muito básica, e que eu já entrei em contato com, por exemplo, teve gente que me mandou poesias para serem publicadas no guardanapo de bar, que eu não entendia nada, Aí é sabe? difícil. Não conseguia entender nada, quer dizer, a pessoa tinha Ela quis ser, tomado umas e quis- outras, resolveu publicar ela o que quis ela ser tão escreveu. alternativa que ela acabou Pois exagerando. é. Agora, por exemplo, a Record, ela tem vários selos, né? Uhum. Então, depende muito tem selo para ficção comercial, ficção literária, não ficção, poesia, tem vários tipos de selo. Agora, a dica primordial é realmente você trabalhar muito o texto antes de enviar para o editor, porque o editor vai trabalhar, né? Tem a etapa do copy desk, da preparação de texto, depois as etapas de revisão, tem umas 3, 4 etapas onde a mão do editor vai pesar no sentido de fazer uma sugestão ou outra, corrigir o texto, então vai ter trabalho editorial. Mas tem muito autor que deixa tudo para o editor, né? Então ele não faz o trabalho dele ou não trabalha excessivamente, lapida excessivamente o texto antes de mandar para a editora. Então, muitas vezes, você imagina, na rotina pesada do editor, que eu já comentei aqui com vocês, Uhum. onde o editor não cuida só do texto, ele tem que pensar no contrato, negociar com o autor algumas cláusulas, a capa, ver a produção, conversar com o marketing, conversar com a assessoria de imprensa, vender o livro que ele contratou para o comercial que vai trabalhar
Então, o editor tem que fazer várias coisas internas. Daí ele começa a ler um manuscrito, 5, 10 páginas, cheias de problemas, de problemas de revisão, e tu dá um desânimo, sabe? Já dá, não, esse livro vai me dar muito trabalho. Uhum. Então, assim, é muito primordial, essencial, fundamental que o autor, a autora, mande o seu original da forma mais redonda possível, né? Sabendo que vai passar para o processo, mas pensa como se estivesse entrando na gráfica. É a minha última chance de mexer nesse livro, então eu vou dar Sim. a vida por ele. E apesar disso, erros passarão, não tem jeito. Sim, claro. Isso aí é uma coisa que eu sempre repito, né? É um trabalho manual ali, não tem como, né? Mas o editor percebe se o escritor trabalhou no texto, se é Sim, um escritor que realmente tem essa predisposição, sabe, de sim. trabalhar. Então, dá para perceber isso logo assim, nas primeiras páginas de uma análise, né? Então, e é impressionante como livros chegam assim, sem esse trabalho, que tem um potencial, poderia até ter um potencial, mas há um certo descuido, né, na hora de enviar o original e as pessoas falar, depois o editor trabalha. Não, não pense Não é assim. bem assim, Não com pense certeza. assim. O editor está trabalhando 8 livros, 10 livros ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, a atenção que você pode dar ao seu livro é única, né? Isso é algo que eu repito muito, que eu falo com a galera assim, em todo o processo, todas as outras pessoas, seja o editor, seja o revisor, seja o capista, tá lidando com vários trabalhos ao mesmo tempo. A única pessoa que tá exclusivamente dedicada àquilo é você. Então você tem É, que dar aquela atenção máxima ali para que o negócio possa fluir da melhor maneira possível, porque senão é igual, por exemplo, tem gente que recebe a revisão e não quer ler. Ah, já li o livro tantas vezes, eu não aguento mais. Meu, você tá recebendo a revisão. Ah, só confia. Não é assim. Você e depois não adianta chorar, né? Não adianta dizer que passou isso, que passou aquilo, porque você mesmo não quis se dedicar, né? Então, e é é uma isso aí. responsabilidade muito injusta para o revisor, né? Porque eu já recebi também Sim. feedbacks de autor, não, o que vocês fizeram está tudo ótimo. Não, é Pois uma é, responsabilidade muito grande. A obra criativa não é minha, né? exato. É você que vai ter os royalties, é você responsável, não posso Não pode mexer sem terceirizar, a não, sua você não pode autoridade, terceirizar, né? né? Não pode terceirizar a responsabilidade. Não, não. Os elogios e as críticas vão ser a você. É. O livro é Pois seu, é o seu nome que vai estar na capa, é. né? Então cuide dele, né? Deixa eu só perguntar um negocinho aqui que tem a ver com isso que ela falou, antes de você mandar a próxima. Como é que fica a torta de climão quando você recebe uma indicação de alguém importante e o livro não é bom? Olha, você precisa ser muito honesto em todas as etapas. Eu sou com o meu texto, como eu estava dizendo, entrego tudo de mim e Uhum, não estou preocupada, né? Assim, no sentido de se eu for escrever para agradar os outros, uhum, eu vou corromper o meu texto, então eu tenho que ser muito verdadeira naquilo que eu escrevo, com a história que eu tenho que contar, então também tenho que ser nas minhas relações interpessoais com os autores, né? E uhum, é difícil ter que falar não para alguém que te apresentou um uhum. original de qualquer forma. Seja a pessoa conhecida ou não, às vezes até a pessoa não conhecida está com tanto sonho, né, tanta expectativa, deu o melhor de si, e você. E às vezes é um não, não é tanto só pela qualidade do texto, mas às vezes é o momento do mercado também, Sim, sabe? sim. Então, assim, a gente vê essa flutuação. Eu estou trabalhando como editora já há um bom tempo, então tem momentos que não ficção vende muito, outros momentos são livros de fantasia, outros são romances, outros são. E assim, quando você está num grande grupo, há esse compromisso do editor também não publicar coisas que não deem certo, que ficam Claro. paradas no estoque muitas vezes, entendeu? Um editor onde vai publicando e as coisas não saem do estoque, ele se compromete também Sim. no todo. Então você tem que olhar muitas coisas. E é interessante que, como eu fui dona de editora, eu também consigo equilibrar os olhares aí, sabe? De Uhum. perceber realmente o que é saudável também, necessário para uma editora permanecer no mercado, o que o autor precisa, o que os editores precisam. Então, eu tento ser bem diplomática, mas dizer não é difícil para Sim. qualquer pessoa. Assim, para quem diz
e para quem recebe, né? É muito difícil. Mas é que, assim, a percepção que eu tenho é que um escritor desconhecido, um iniciante que seja, o teu não, ele vai receber até com uma certa gratidão, tipo, nossa, ela me respondeu, que a maioria nem espera uma resposta, né? Então, assim, a pessoa vai ficar grata, pô, pelo menos ela avaliou, pelo menos ela me respondeu, tirou o tempo dela pra me mandar um e-mail, que seja, enfim. E eu acho que quando é uma pessoa que assim, já é mais famosa, mais conhecida, mais de nome, eu acho que o cara já meio que já conta, já tô dentro. E aí recebe um não, o negócio, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Mas acontece, né? A vida é essa, né? Sim. Tem A que vida saber não lidar diz com sim isso. para tudo, seja, não Claro. importa a Claro, sua fama, né? claro. Aliás, por falar nisso, como é que foi a recepção do seu primeiro e do seu segundo livro? Como é que foi lidar com essa coisa que até então você não tinha, que eram leitores seus, né? A partir do momento que você publica, você tem pessoas que vão passar a ler, fazer resenhas, críticas e elogios para o seu texto, para os seus livros. Como é que foi esse novo relacionamento que você passou a ter, que é com o universo das críticas, resenhas e dos feedbacks dos leitores dos seus livros? Olha, é sempre uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe, né? Ah, muitas vezes o receio, a história está tão nítida, clara para mim, como que vai chegar para o leitor? E o Cochilo, o meu livro, vamos assim por ordem, né? O De Folhas que Resistem, ele apresenta os contos, eles são desafiadores, assim, porque eles apresentam, como o Pilha diz, né? As duas camadas de leitura. Você está lendo a leitura superficial, que é aquela narrativa do que está acontecendo, né, com o personagem, mas ao mesmo tempo o leitor está percebendo que eu não estou só falando disso, tem alguma coisa a mais que está sendo dita, que não é só essa história, tem alguma coisa por trás disso. E isso vai ser revelado no final. Essa é a estrutura do conto, né? De acordo com Pilha, aquele nocaute que vem no final, você fala, entendi, era disso então que o conto tratava. Então, todos os meus contos apresentam essa dinâmica, tem esse estilo. E assim, eu queria que os leitores percebessem, né, ao final do conto, o que realmente estava sendo dito, né, nas entrelinhas. E isso eu percebi, assim, eu participei de alguns clubes de leitura do meu livro, e assim, bem interessante sentir a leitura do outro de um texto que você produz, né? Eu posso dizer, assim, que a gente nunca sabe o que o escritor, a escritora quis realmente dizer do seu texto, a partir das minhas participações do clube de leitura, porque eles faziam umas leituras que eu achava assim geniais, geniais. E eu falava, uau, meu Deus, será? Eu disse isso mesmo, mas eu nem sabia. E é possível, sabe, a pessoa ter entendido dessa forma, ter tido esse tipo de interpretação, daí o outro vem com uma interpretação totalmente diferente, falei assim, também é possível. E essa é a riqueza do texto literário. Há muitas possibilidades, né, dentro do texto. Então, participar do clube de leitura, assim, honestamente, me provocou um estranhamento muito positivo, sabe? De perceber coisas que eu havia dito no meu texto e que não eram tão claras para mim. Daí, por exemplo, o Cochilo de Deus, uma pessoa falou para mim assim, nossa, as mulheres têm nome no texto, né? Os homens, os personagens masculinos não. Eu falei assim, uau, sabe? Coisas vão acontecendo. E assim, do Cochilo de Deus, como tem esse entrelaçamento muito trabalhado, onde eu vou deixando pistas, né, dicas de leitura que vão ser unidas algumas páginas depois, 3 capítulos, 4 capítulos depois, daquilo que eu falei anteriormente ressurge de novo lá na frente. Então, assim, demanda, não é um leitor que vai querer ler rápido um livro, ele demanda uma leitura realmente atenciosa, porque as coisas vão ser recapituladas, né? Vão voltar. Então, um personagem que apareceu aqui, ele vai aparecer lá, um elemento essencial, um símbolo, uma metáfora, vai fazer sentido lá na frente.
Então, assim, eu falava, será que as pessoas vão perceber? E o que me causa surpresa é justamente a surpresa que eu vejo nos leitores quando eles me dão feedback, de sentir que foram captando esse entrelaçamento, né? E se sentirem desafiados, mas não ao ponto de não compreenderem, a coisa ficou hermética demais. É um desafio que os instiga, é um desafio que os leva para frente na leitura e que vai dando esses insights. E não só isso, vai provocando reflexões sobre essas questões muito universais, muito presentes, para essas perguntas que não têm respostas, mas que a gente ama se fazer, né? Não tem jeito, a gente vive se fazendo, né? De onde eu vim, para onde eu vim, como foi a criação, por que então existe o mal, ou por que a humanidade não deu certo. Então a gente vive se fazendo essas perguntas e o livro, a literatura vai permitindo esse trabalho, né, reflexivo, investigativo, mas não vai permitindo as respostas, porque eu parto do princípio que não tem, né? É um mistério, mas a gente se deslumbra diante do mistério. O mistério está lá e causa esse deslumbramento, né? Então, eu acho que essa receptividade tem sido positiva para mim, porque eu tenho percebido essas leituras bacanas, sabe? Muito interessante, muito legal. Esse feedback é importante, né? A gente sempre fala. Ah, sim. Galera, deem o feedback para os autores, a gente gosta, é importante, motiva, etc, etc, enfim. Já que a gente não ganha dinheiro com isso, né, Will? Eu ia falar, às vezes, a única coisa que você tem é o feedback. Assim, e a única coisa que te motiva, inclusive, né? Você tá meio assim e tal. Você recebe, às vezes, um feedback bom, assim, dos poucos, no caso, os independentes têm muito poucos escritores comparados à galera mais mainstream. Então, às vezes, para o escritor independente, alguns poucos feedbacks já são suficientes para enchê-lo de energia para continuar, né? Porque é bem complicado mesmo, né? Não, é isso que você falou, é muito importante. Realmente provoca, não é no sentido assim de encher o ego, né, do autor, na verdade dá essa motivação, né? Porque é um mercado tão difícil, tantos livros são publicados, tanta concorrência, né, editores e livros, e poucas livrarias, poucas resenhas, pouca divulgação. Então, assim, perceber o leitor, né, o que eu quero, e são 3 etapas difíceis, né? Porque é a etapa de fazer o livro ser vendido, chegar nas mãos do leitor, é uma etapa, não quer dizer que ele vai ser lido, né? Fazer ele porque às vezes as pessoas compram, eu compro muito livro e fica, né, às vezes acumulando, não dá tempo de ler. Mas você comprou, então fazer com que o leitor, né, leia imediatamente, depois comunique, né? Queira falar, o boca a boca é fabuloso. Então, assim, é muito, muito sofrido para o leitor, para o escritor, porque o escritor tem que passar por várias etapas até chegar no comentário do leitor, da leitora. Então, assim, se esse comentário chega, né, do leitor propagar o seu livro e também te dar um feedback, puxa, gente, é tudo que a gente espera, né? E às vezes também, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu, que parece que há um assim, o êxtase maior é a ideia que você tem da história. Nossa, veio aquilo e parece a coisa mais incrível do mundo. Aí vai indo, vai indo, vai indo. No final do livro não parece que é tudo aquilo. Se você demorar muito, você vai se questionando. Sai o livro e aí se ele não rende muito, não vende muito, ninguém fala nada, parece que assim, realmente não era tudo aquilo. Aí quando vem um feedback que fala assim, nossa, que livro incrível, parece que você volta para aquele êxtase inicial e fala assim, não, então tá tudo certo e vale a pena esse próxima ideia que eu tive também continuar, porque é uma coisa que vai se, né, é um círculo, né? Retroalimentando. Exatamente. Sim, não, sem dúvida. Eu fico curioso para saber como é sei lá, esses escritores Dan Brown da vida, que, pô, a caixa de mensagem deve ser, né? No caso deles é o contrário, né? Quando é que sai o próximo? Quando é que sai o próximo? Quando é que sai o próximo? Will, mas a gente tá chegando aqui na reta final do nosso papo, nos minutos finais, e a Raíssa não vai escapar dessa cobrança. Sim. Ela não vai escapar. Não adianta vir dizer, mas eu lancei recentemente, agora foi... Não adianta. Como está o preparativo para o próximo? O que você já está escrevendo? Já tem coisa pronta?
como é que tá o trabalho da escritora, Raíssa? A gente já falou aqui, né? Porque assim, quando sai um livro, ele já está terminado há muito tempo, né? Porque teve revisão, edição, tudo isso. Então, assim, não é um exagero perguntar do próximo quando acabou de lançar um, porque esse que você está lançando já foi escrito há um tempo. Sim, sim. O Cochilo de Deus, ele está pronto desde o início do ano passado, né? Assim, pronto. Daí ele passou pelas etapas editoriais. Eu fiquei até junho trabalhando com a editora. E em agosto o livro foi publicado. Em setembro começou a ser distribuído. Então, nesse meio tempo, desde agosto de 2023, eu estou escrevendo outro que eu terminei no dia 31 de dezembro de 2024. Então, fiquei 1 ano e meio escrevendo um novo título, que agora está passando aí pelo meu processo de transpiração profusa, né? Que eu fico lapidando, sofrendo em cima do texto. É super prazeroso escrever, né? Tá nessa fase da criatividade, as histórias. É interessante que esse terceiro livro, eu fiz bem um roteiro para ele, sabe? Como seria a primeira parte, o capítulo, fui fazendo um sumário, né, um resumo para cada capítulo, como se fosse um roteiro mesmo para a minha escrita. Mas, conforme assim eu estou escrevendo, um diálogo surge, uma imagem surge, e aquela imagem vai puxar uma outra possibilidade que eu nem tinha cogitado, o diálogo vai chamar um outro personagem que não era para ter entrado naquele momento, daí isso já muda o contexto, as coisas vão mudando, é muito fluido, né? É muito mutável, é bem interessante. Mas é fabuloso, né? Porque você vai sentindo o processo criativo acontecendo assim o tempo inteiro, a cabeça fica a mil. Mas ele foi finalizado no final do ano, e agora eu estou nesse processo de lapidar, que eu gosto bastante também. Mas enquanto eu estou lapidando, eu também já estou pensando no próximo, para não. Eu fico com a criatividade e com a lapidação, sabe? Então a gente não para de pensar, né? Nas histórias. Mas já tem título ou ainda está no título de trabalho? Olha, o título está bem provisório, mas ele é meio longo, mas assim tem muito a ver com a proposta do livro, que é também sobre caminhar no campo de joio. O que vocês acharam? Eu gostei, eu achei interessante. Bom, eu tenho títulos enormes em alguns dos meus livros, então eu não sou ninguém para julgar o tamanho de título. Ou é também sobre caminhar no campo de joio, ou é sobre caminhar no campo de joio. Por quê? Eu sempre tenho essas questões universais muito ligadas ao aspecto religioso, espiritual, que eu acho que é onde habita o meu sofrimento, a minha dor, é a vivência do preconceito religioso das pessoas, sabe? Então, eu acho que os escritores, as escritoras partem muito do seu sofrimento pessoal na hora de trazer o conteúdo. Isso a gente tem visto muito na literatura contemporânea, né? Esse sofrimento sendo traduzido no conteúdo, na narrativa que a gente se propõe a escrever. E eu acho que esses aspectos da não compreensão, do preconceito, ou então do julgamento, sabe, do dogmatismo religioso, é algo que sempre me pegou demais e que eu sofri ao longo da vida, né? Então, seja de uma forma ou de outra, essas questões aparecem no sentido assim de serem desconstruídas. Então, a gente ouve muito essa apologia ao campo de trigo. Acho que vocês conhecem a parábola, né, do joio e do trigo. Sim. Então, vamos arrancar o joio e deixar só o trigo. E a minha questão é o seguinte, né? Somos joio e trigo. Arrancar o joio não é tirar uma parte importante de si também? Você tem jeito de tirar o joio? E o joio realmente é algo mal que precisa ser arrancado? Ou precisa ser conectado, interpretado, abraçado, compreendido, sabe? Então, olhado de frente. Então, assim, eu parto dessa ideia da parábola para questionar. E o campo de joio, cadê ele? Né? Vamos cuidar também, né? O joio é uma planta, assim como o trigo. Por que tem que ser? Não pode ser aproveitado de uma outra forma? Então, o contexto é esse. O livro ele se passa numa plantação de trigo,
um pai que é um lavrador, trabalha no campo, ele tem filhos gêmeos e uma filha, e essa filha tem deformidades físicas. E ela quer sempre estar presente com os gêmeos trabalhando, porque o pai é aquele trabalhador do campo, mas que tem aquela sabedoria genuína, nata, que ele retira do próprio campo, da natureza, dos ciclos da terra, e ele tenta passar isso para os filhos. E a filha sempre quer estar presente, mas ela tem as suas limitações físicas e não pode estar presente. Até que, em um certo momento, um drama muito grande acontece na vida dessa família, e vem à tona de cada personagem o seu joio, né? Porque até então parece que todos eles eram muito trigo, né? A menina era dócil, mas tinha as limitações e não pode estar presente na família. Daí a gente sempre percebe que os personagens parece que estão vivendo bem, embora tenham alguma dor meio escondida lá, até que o drama familiar acontece e todos vão demonstrar o seu lado joio. Como eliminar esse joio? Eliminar esse joio, eliminar alguém da família? Então, esse tipo de questionamento vai acontecendo ao longo do livro. E, assim, é um livro que me emocionou muito, sabe? Me toca muito. E o final me pegou de surpresa, assim. Porque eu tinha pensado dar um desfecho e, de repente, eu estou escrevendo o capítulo final, me vieram 2 frases e foi com elas que eu terminei o livro. Mas por isso que tem esse título. É também sobre caminhar no campo de joio. A gente sempre fala, vamos caminhar no trigo, né? Porque o trigo está no plantio, ele não foi arrancado. Sim. Mas aqui dizendo, existe o joio, vamos também estar. É bom que o título já sugere um questionamento, né? Quando alguém lê, já vai querer saber o porquê também. Aí já é o start para você falar sobre uma estratégia boa, hein? Estratégia. O título já sugeria ali uma coisa. Esse também, porque o outro já é certo, né? Sim. Permanecer com o campo de trigo já é certo. Ninguém vai arrancar o campo de trigo a não ser na colheita. Mas arrancar assim, como se arranca o joio, não, Sim. né? Mas também quer dizer, não. O campo de joio, é uma cegueira, né? Se a gente não percebe que existe joio. Sim. E o joio serve para feno, serve para um monte de coisa, gente. A parábola fala que tem que arrancar. Agora eu quero saber o seguinte: o quanto que a escritora Raíssa está tomando conta da vida da Raíssa Editora, a ponto de ficar meio a meio ali na balança? Se hoje você pudesse escolher, você só escreveria ou você manteria a parte de também ser editora? Sabe, eu fiz no início de 2023 um acordo com a Record, né? Já assim, nesse bate, porque eu moro em Campinas, a Record fica no Rio e em São Paulo. E eu viajava toda semana para o Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, era assim, uma pegada bem forte mesmo, né? E eu fiz um acordo em 2023 com a Record de reduzir meu trabalho, minha carga horária, e eu ficaria só uma parte do período e na parte de contratação. Então, assim, eu entro em contato com autores nacionais ou pessoas que podem desenvolver algum projeto para qualquer selo. Então, eu estou fazendo essa parte de olheira no mercado, vamos dizer, para todos os selos do grupo, mas só de autores nacionais. E a partir da contratação do projeto, eu coloco na mão do editor. Então, eu não cuido mais das etapas editoriais. Eu cuido só de prospecção e contratação. Isso já reduziu bastante o meu trabalho, né? Porque antigamente eu tinha que cuidar de 8 livros por mês, praticamente, de 6 a 8 livros. Então, é muita coisa. Isso já reduziu, eu faço a contratação só. E daí eu escrevo, eu me proponho a escrever na outra parte do dia, né? Eu acho que tem um certo equilíbrio. Um bom arranjo. Vai chegar o momento, Will, que ela vai vender tanto, vai ganhar milhares e milhares de dólares com os livros, aí ela abandona todas as outras partes. Muito bom. Bom,
O papo tá excelente, tá muito bom, mas chega aquele momento que a gente Fica tem que triste, encerrar, né? né, Will? É, a galera fica bem triste. Dava pra falar muita coisa ainda aqui, o papo tá muito legal, mas a gente tem que, uma hora a gente tem que dar paz pro convidado, né? Não dá pra ficar aprendendo pra sempre aqui, né? Bom, eu queria agradecer demais a presença da Raíssa Lettieri hoje aqui com a gente, né? Agradecer a galera que tá assistindo esse vídeo na estreia, agradecer quem vai assistir depois, claro. Boa parte da galera assiste depois mesmo. Convidar você que tá aí nos assistindo a não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. O papo foi muito bom, você esqueceu de dar o like, né? Então, dá agora. Compartilha com todo mundo. Segue a gente no Instagram, aquela coisa toda. Ajuda a gente a crescer, ajuda o YouTube perceber que tem um conteúdo importante para que ele possa entregar para mais pessoas. Lembrando para vocês que continuam a venda lá no site do Mercado Livre, as coletâneas do Pod Letras, assim como o livro da Amélia. Então, o link está na descrição. Da minha parte, eu vou me despedindo. Toco a bola para o Will Santos e, claro, quem encerra o papo para nós, deixando as últimas palavras de hoje, é a nossa convidada, a Raíssa Lettieri. É isso aí, também agradeço bastante a Raíssa ter estado conosco neste episódio, todo mundo que acompanhou. Faço o convite também para todo mundo seguir a gente e deixar boas avaliações no Spotify, plataforma de áudio, muito importante também alcançar mais pessoas em todas as plataformas, porque a gente quer que o conteúdo seja mostrado para mais pessoas, porque isso é importante. E lembrar as pessoas que toda terça, toda quinta, às 8 da noite, tem episódio inédito aqui. Ativa as notificações aqui no YouTube e siga a gente no Instagram, porque lá a gente posta tudo que é importante, todos os recados, e aí fique por dentro de tudo. E o episódio de hoje, as palavras finais ficam com a nossa convidada, a Raíssa Lettieri. Gente, foi assim um prazer muito grande conversar com vocês. A gente conversou de vários temas, vocês abordaram várias questões importantes, né, para quem escreve a respeito do livro, a respeito do mundo, desse universo que nos encanta há tanto tempo, né? Eu acho que realmente é inegável como o universo dos livros, das histórias que a gente ouve, lê, escuta e trabalha, escreve, esse universo encanta tanta gente. É muito mágico e foi muito bom conversar. Sempre é um prazer conversar sobre livros, sobre essa vida que nos envolve, e o acolhimento de vocês foi muito bom. Gostei demais, espero que seus ouvintes também apreciem o nosso papo. E estou aberta também para conversar com eles, caso queiram falar diretamente comigo também. É isso aí. É isso aí. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.